Capítulo 1. No início, de 15 bilhões a 4.500 a.C. Parte 1. Os primeiros 14,99 bilhões de anos. Um breve diário do Big Bang, de 15 bilhões a 4,5 bilhões antes de Cristo. 15 bilhões antes de Cristo. Doses de álcool? 0. Muito bom. Cigarros? 0. Muito bom mesmo. Cintura infinitamente fina. Orgasmos? 1. E dos grandes, com toda certeza. Ufa! Finalmente consegui sair. Caramba! É muito bom botar tudo pra fora depois de ficar condensado em um ponto único de densidade infinita por tanto tempo. Acho que eu talvez tenha exagerado um pouco nos primeiros segundos, mas dificilmente você poderá me culpar por ter me entusiasmado além da conta. Não tenho a menor ideia de como as futuras gerações irão chamar essa incomparável ocasião, mas espero que inventem alguma coisa original. Pessoalmente, eu gosto de chamar de... o grande clímax. 13 bilhões antes de Cristo. Doses de álcool? 2. Cigarros? 12. Cintura? Expandindo-se. Mas certamente apenas uma pequena alteração temporária. Galáxias? 1. Fiquei um pouco chocado hoje. Eu não sou, como se supunha, uniformemente denso. Talvez meu entusiasmo inicial tenha feito com que grandes nuvens de gás quente se acumulassem em certas partes da minha anatomia. Isso é tão embaraçoso! Terei de usar as minhas calças largas na igreja amanhã. Essas nuvens de gás começaram agora, muito descaradamente, se quer saber, e se comprimir pela força da gravidade. Algumas delas até mesmo formaram estrelas. O pior é que as estrelas começaram a atrair umas às outras. E agora tem uma galáxia inteira nas minhas mãos. Na verdade, não nas mãos, mas... deixa pra lá. Eu estou torcendo desesperadamente para que seja apenas um incidente isolado. 10 bilhões antes de Cristo. Doses de álcool, 20. Cigarros, 48. Cintura... ainda se expandindo. Não. Não vamos entrar em pânico. Não vamos entrar em pânico! Galáxias! 10, 25 avos. Que desastre! Estrelas atraindo umas às outras por toda parte, como se fosse uma grande festa de solteiros. Pegação pra todo lado. Agora eu tenho galáxias em tudo quanto é lugar. É como acne na adolescência. De repente você acorda com a cara cheia de espinhas. É realmente horrível. Não tenho a menor ideia de o que fazer a respeito. A gravidade tomou conta de tudo. Além disso, algumas dessas primeiras estrelas parecem estar ficando sem combustível. Maldição! Mas o que será que vai acontecer agora? E se elas explodirem como furúnculos? Eca! Vai ser explosão de matéria para todo lado de novo. Nem bem me manifestei e já estou me decompondo outra vez. Raios! Raios e mais raios! 8 bilhões antes de Cristo. Doses de álcool, 46. Cigarros, 117. Cintura... imensa! Pensando bem, talvez seja hora de entrar em pânico. Supernova. Santo Deus, uma supernova. Que dia mais horrível, tenebroso até. Tudo que eu temia acerca dessas estrelas se tornou realidade. Uma delas explodiu bem na minha cara. Estou literalmente vendo estrelas. É claro que eu fui ao médico e ele me disse que tudo está dentro do previsto.
Só agora ele me fala isso! Aparentemente, a energia que abastece essas estrelas vem de uma coisa chamada fusão nuclear. E quando não há mais átomos para se fundirem, elas implodem! Eu não me importaria. Mas elas não aceitam isso com tanta tranquilidade. Cospem gás e todo tipo de matéria decomposta. É algo totalmente abominável. Não é de estranhar que eu não consiga arranjar uma namorada. O pior é que metade delas acaba como colossais buracos negros, o que pode parecer muito legal quando se fala. Mas espere até você ter um no meio do umbigo. Nem mesmo calças largas conseguem disfarçar isso, pois elas sugariam suas calças e você inteirinho junto e o que mais estivesse ao seu redor. 4 bilhões e 500 antes de Cristo. Doses de álcool 467. Cigarros 2.896. Cintura estilo Marlon Brando. Terra, uma. Bem, o médico ficou muito animado hoje. Aparentemente, eu criei um novo sistema solar na periferia de uma galáxia que ele chama de Via Láctea. E acha que isso é muito especial. Ela não é uma daquelas que poderíamos chamar de a galáxia. Daquelas grandonas, sabe? Mas é bem legal. Eu disse a ele, doutor, não há nada de especial nisso. Eu tenho quintilhões desses sistemas por toda parte. Ele replicou, eu sei, mas meu coração me diz que este vai ser um pouco diferente. Então eu disse, você não tem coração, doutor. Você é etéreo. Mas aparentemente ele estava falando de modo figurado. Seja como for, depois disso ele ficou repetindo: espere só pra ver, espere só pra ver. Velho misterioso! O que será que vai acontecer? Seja como for, eu não acredito que vai ser tão bom quanto aquele planeta perto de Alpha Centauro 12. Eles até já inventaram umas máquinas engraçadas. Uns caixotes de um tipo de matéria rústica chamada metal. São movidos à explosão e chamados de carros. Fim do diário. A vida na Terra, 3,5 bilhões antes de Cristo. A Terra tem 4,54 bilhões de anos. E só levou cerca de 1 bilhão para desenvolver as primeiras formas de vida, o que não é nada mal, se considerarmos que as crianças levam quase o mesmo tempo para aprender a amarrar os sapatos. O sistema solar ao redor havia se fundido em grandes blocos de rocha que flutuavam sem direção através do vácuo. A própria Terra foi criada quando esses blocos colidiram uns com os outros, em explosões violentas e desordenadas. Um padrão de reprodução que a raça humana adotou a partir de então. Durante mais ou menos o 1º bilhão de anos, ela ficou borbulhando como rochas derretida e enxofre, mas com o tempo esfriou e se tornou um oceano viscoso de água morna e aminoácidos. Essa assim chamada sopa primordial, ainda considerada o iguaria no Japão, China e Sudeste Asiático, continha os ingredientes básicos que originavam algumas formas de vida. Isso aconteceu durante a Era Pré-Cambriana, que durou uns poucos bilhões de até 540 milhões antes de Cristo. A primeira forma de vida nesse oceano primordial não foi nada de espantoso, digno de aparecer nas manchetes dos jornais sensacionalistas, mas sim minúsculas bactérias unicelulares conhecidas como procariontes. Essas se alimentavam das moléculas que flutuavam no mar primitivo e, por meio do seu metabolismo, produziam sulfeto de hidrogênio, um gás causticamente com cheiro de ovo podre.
É desnecessário dizer que tinham certa dificuldade para arranjar um parceiro e precisavam recorrer à divisão celular ou mitose para a reprodução. As conversas ao redor das cumbucas de sopa eram assim. Deus do céu, Jeff! Você acaba de metabolizar aqui de novo! Não consegue simplesmente se conter? Não comece, Peter. Mary está me perturbando o dia inteiro por causa disso. Ela diz que quer se dividir. Mas de novo! Quantos filhos essa mulher quer ter? Como muitos rejeitados, Jeff e seus amigos procariontes se consolavam se empanturrando de sopa. No entanto, a vida amorosa deles era tão desesperadora que, com o tempo, a sopa começou a ficar escassa, o que gerou filas enormes no supermercado. Essa foi a primeira crise ecológica da Terra causada pelo consumo não consciente. Como reação a essa crise, surgiu um novo tipo de célula, a alga azul esverdeada, capaz de absorver luz diretamente do sol para produzir a sua própria comida. Garota esperta essa, hein? E ecologicamente correta. Esse processo, a fotossíntese, gerava como um subproduto o oxigênio, que trazia o benefício adicional de ser venenoso para procariontes fedorentos como Jeff. A lenta acumulação de oxigênio, por fim, começou a alterar a composição da atmosfera da Terra, até que se atingissem as proporções respiráveis de hoje. Também criou a camada de ozônio, que agia como um escudo para proteger a Terra dos poderosos raios ultravioleta do Sol, possibilitando, com o tempo, que as algas tomassem banho de sol de topless em luxuriantes praias tropicais. Chique, não? Com os procariontes morrendo ou sendo obrigados a se esconder em becos escuros, sobrou mais espaço no mundo para gente nova aparecer. Foi necessário que se passassem mais 500 milhões de anos para que isso acontecesse. Mas com o tempo surgiram organismos unicelulares mais sofisticados, como as amebas, que podiam se gabar de ter os seus próprios núcleos e cromossomos. Isso possibilitou uma forma mais complexa de mitose, que abrangia os princípios biológicos básicos da reprodução sexual, um ponto de considerável orgulho para as amebas. Então, depois de aproximadamente outro bilhão de anos, em 650 milhões antes de Cristo, chegaram os primeiros organismos multicelulares, como os vermes e as águas-vivas. A partir daí, a coisa virou uma festa! A Terra também tinha evoluído consideravelmente, passando a se parecer mais com o lugar que conhecemos hoje. Havia bem menos atividade vulcânica no único supercontinente do Pangeia, que com o tempo acabou se fragmentando e dando origem a 2 gigantescos continentes chamados Gondwana e Laurásia. Receberam esses nomes nos anos de 1960, época das drogas psicodélicas, coisas de cientistas com uma pegada hippie, no velho estilo sexo, drogas e rock and roll. Seguiu-se uma proliferação de vida vegetal e grande parte da massa de terra foi coberta por florestas e pântanos. Também surgiram os animais. Primeiro, os aracnídeos e os insetos, e depois os répteis e os mamíferos. Então, por volta de 250 milhões antes de Cristo, no período chamado de Permiano-Triássico, quase tudo morreu. Depois de tanto trabalho em todos esses bilhões de anos, enfim, os cientistas não sabem exatamente o que causou a extinção em massa, mas, segundo a teoria mais recente, foi tudo culpa de um perigoso vulcão na Sibéria. Possivelmente controlado secretamente pelos russos ou alguma raça alienígena desconhecida, o que dá no mesmo.
Seja qual for a verdade, ao longo de um período de 1 milhão de anos, aproximadamente, 95% de toda a vida marinha e 70% da vida terrestre pereceram. E olha que nós, seres humanos, nem estávamos lá para provocar um desastre ecológico dessas proporções. Depois de 4,5 bilhões de anos de incansável evolução, a Terra estava compreensivelmente desapontada com essa reviravolta e flertou por um breve período com a ideia de desistir completamente da vida e se dedicar à carreira de asteroide assassino de planetas. No entanto, por sorte, nosso velho planeta azul era feito de um material resistente e logo contra-atacou com a fórmula perfeita: dinossauros. A Era dos Dinossauros, 245 milhões antes de Cristo. A Era dos Dinossauros foi, sem dúvida, a época mais legal da história da Terra. E isso inclui a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. Na verdade, os dinossauros eram tão legais que, aos 36 anos de idade, eu ainda gostaria de ser um. Esses poderosos animais dominaram a Terra durante 165 milhões de anos, que é aproximadamente 164,9 milhões de anos a mais do que os seres humanos conseguiram até agora. E eles só morreram quando foram acertados em cheio por um gigantesco meteorito que caiu na península de Yucatán, no México. Até a maneira como foram extintos foi legal. Os paleontólogos descobriram milhares de fragmentos de fósseis espalhados pelo mundo, o que os levou a acreditar que deveria haver milhões dessas criaturas apavorantes vagando pela Terra. Ou uma criatura bem grandalhona, talvez. Uma explicação sobre isso seria muito extensa, complicada e quase tão maçante quanto, digamos, a paleontologia em si. Vamos, portanto, seguir o exemplo dos mais conceituados especialistas em dinossauros e restringir o nosso relato ao seguinte: os 5 dinossauros mais legais de todos os tempos, em ordem decrescente para aumentar a atenção. Em 5º lugar, temos o Triceratop. O Triceratop é o mais famoso por ser sempre, em qualquer livro sobre dinossauros que você possa encontrar, retratado lutando com um Tiranossauro Rex. Geralmente, o Rex está tentando arrancar com a boca a cabeça do Triceratop, enquanto o bravo Ceratopsio está golpeando loucamente a coxa do inimigo com um chifre. Ninguém sabe quem vencia essas lutas, mas com base na força óssea e no argumento ofensivo, os paleontólogos chegaram à conclusão de que era quase certamente um dos dois. Além disso, não sabemos muita coisa a respeito dos Triceratops, a não ser que eles talvez fossem parecidos com os rinocerontes, que definitivamente estão entre os animais mais legais por aqui hoje em dia. Dá pra não se apaixonar pela Saura, a Triceratopide Em Busca do Vale Encantado? Estrelando esplendorosamente em 4º lugar, temos o Giganotossauro. Não estamos falando de nenhum lutador de maromba, não. Ainda estamos falando dos super lagartões. Como você provavelmente já imaginou, a essa altura, ele era um lagarto, saurus, gigantesco. Na realidade, ele é o maior dinossauro carnívoro descoberto até agora. 1,20 m, mais longo do que o Tiranossauro Rex e 3 toneladas mais pesado. Como se isso já não fosse o suficiente para classificá-lo automaticamente entre os 5 dinossauros mais maneiros. Ele também tinha um cérebro em forma de banana. Aplausos para o Giganotossauro! Em 3º lugar, vem o maior dinossauro de todos os tempos, o Ultrasauro. Não poderia ser o nome de algum monstro de anime japonês?
Ultrassauro também se parece com o nome que os paleontólogos criaram durante uma discussão, quando estivessem de porre a respeito de quem havia descoberto o melhor dinossauro. Ei, adivinha? Descobri um ultrassauro outro dia. Vangloriando-se, o paleontólogo número 1 iniciando uma rodada. É mesmo? Bem, eu descobri um supersauro ontem. Contra-ataca rapidamente o paleontólogo número 2. Ah, isso não é nada. Interrompe o terceiro. No ano passado, descobri um super-dupersauro. Nesse momento, um quarto paleontólogo entra no boteco com um fóssil do tamanho de Manhattan e diz: O que vocês acham disso? Hein? Eu chamo de fabuloso, mega ultra super sauro. e por aí vai. Apesar do seu nome idiota, com 30 metros de comprimento e 50 de altura, o ultrassauro ainda reivindica o direito de ser chamado de a maior criatura que já caminhou pelo nosso planeta. E ninguém pode contestar isso. Por enquanto. O segundo dinossauro mais bacana que já viveu é, certamente, o Tiranossauro Rex, chamado Rei Tirano. Durante um longo tempo, o T-Rex foi considerado pelos paleontólogos a quintessência da dinossauridade, o tipo de réptil que levariam com eles para o bar se quisessem impressionar as garotas. Sem sucesso, é claro, porque tentar impressionar uma mulher com um bichinho de estimação de 5 metros de altura e mais 12 metros de comprimento só pode ser coisa de nerd sem noção. Ao estilo dos personagens do seriado The Big Bang Theory. Todavia, recentes controvérsias enfraqueceram a sua reivindicação ao trono. Críticos como o professor Jack Horner, da Montana State University, nos Estados Unidos, argumentam que os lobos olfativos de tamanho exagerado do T-Rex, a sua velocidade relativamente lenta e os braços francamente ridículos o tornavam mais adequado para vasculhar o lixo em busca de alimento do que para caçar. Em vez de considerá-lo uma máquina mortífera, nobre e poderosa, Horner define o Rex como um frangote lento, fedorento e revirador de lixo. No entanto, nem todo mundo concorda com isso. E em uma famosa refutação ao argumento de Horner, o acadêmico de Cambridge, Richard Metcalfe, fez a seguinte declaração em 2008. Um dia, o professor Jack Homer estava sentado num canto comendo um pedaço de panetone, quando de repente meteu o dedo dentro da iguaria, tirou dali uma uva passa e gritou: Não sou demais! Que espécie de paleontólogo é esse? A questão continua em aberto. Isso nos conduz ao primeiro colocado. Depois de muita deliberação e dor de cabeça, examinando no último instante recursos de muitas outras espécies conhecidas como Vulcanodon e o Zogogossauro, o prêmio de melhor dinossauro vai para o Deinonychus. O Deinonychus foi o dinossauro mais mortífero que já viveu sobre a Terra. Citando apenas um desses especialistas, o Deinonychus foi o dinossauro mais mortífero que já viveu sobre a Terra. Era um monstrinho tão terrível que faria até o Godzilla fugir gritando de medo. O Deinonychus era rápido, ágil, poderoso, tinha uma visão aguçada e era o mais inteligente de todos os dinossauros. Seu nome vem do grego e significa garra terrível. Contrastando com os braços patéticos do Tiranossauro Rex, ele tinha 3 enormes garras curvas em cada mão, bem como garras menores nos pés. Ele caçava em grupo, o que possibilitava que matasse até mesmo enormes saurópodes. Ele era, em resumo, um monstro e muito, muito mais legal do que qualquer coisa da, digamos,
A Era dos Mamíferos, 65 milhões antes de Cristo. Se a Era dos Dinossauros tinha sido o momento de maior orgulho na história da Terra até então, a sua sequência imediata foi, sem dúvida, o mais constrangedor. Depois que os dinossauros foram exterminados pelo gigantesco meteorito, a Terra foi dominada durante algum tempo. Veja só, grandes pássaros que não voavam. Com a maioria dos dinossauros répteis mortos, os cientistas acreditam que os pássaros propriamente ditos, isso é, aqueles que podiam de fato voar, tenham descoberto que a comida passou a ser tão abundante e fácil de obter que eles podiam simplesmente saltar de um lado para o outro do chão até encontrá-la. Fartando-se de comida e se tornando cada vez mais burros, esses grandes pássaros, com o tempo, ficaram tão gordos e preguiçosos que literalmente não conseguiam mais se erguer do chão. A coisa permaneceu assim durante 20 milhões de anos, até que, finalmente, eles foram obrigados a dar lugar a criaturas que efetivamente faziam alguma coisa para viver. Esses novos poderosos animais eram os mamíferos, cuja dinâmica tenha permanecido insuperável até hoje. Na época dos dinossauros, havia várias espécies de mamíferos, mas somente na forma de criaturas pequenas, parecidas com roedores, que passavam a maior parte do tempo se escondendo, o que era supostamente o que estavam fazendo quando um meteorito atingiu nosso planeta. Com os dinossauros fora de circulação, contudo, esses minúsculos, digamos, camundongos, saíram dos seus esconderijos para brincar e aproveitaram a oportunidade para crescer e mudar de forma. Em pouco tempo, alguns milhões de anos, na verdade, havia elefantes, rinocerontes, leões, mamutes e tigres dentes de sabre vagando pela terra. Não tão irados quanto os dinossauros, mas bem melhores do que os pássaros preguiçosos que nem conseguiam mais voar. A diversificação dos mamíferos foi favorecida pela posição dos continentes, que a essa altura tinham se espalhado e se transformado mais ou menos no que conhecemos hoje. Durante grande parte da era dos dinossauros, havia apenas uma enorme massa de terra, o ultracontinente conhecido como Pangeia. Todo terra, que tornou-se as primeiras Olimpíadas dos dinossauros uma questão bastante unilateral. Eles depois se dividiram naqueles dois continentes de nome psicodélico, que já mencionamos, Laurásia e Gondwana. Agora, contudo, graças à invenção das placas tectônicas, os continentes tinham se separado ainda mais e a evolução pôde prosseguir livre, leve e solta nas regiões mais segregadas desse admirável mundo novo. Com as formas de vida no mundo ficando cada vez mais diferentes, até mesmo animais flagrantemente ridículos como o emu encontraram um lugar ao sol para descansar o esqueleto. No entanto, nem tudo correu às mil maravilhas para os mamíferos, já que pequenos transtornos secundários como as idades do gelo contribuíam para extinguir espécies em intervalos regulares. O último deles ocorreu no período conhecido como Pleistoceno, que por acaso é a única época da história da Terra em que as crianças devem ser advertidas para não colocar a mão na boca. São fósseis demais. Já pensou quantos milhares de partículas pré-cambrianas e dinossáuricas, entre outras coisas jurássicas e mesozoicas, poderiam existir num reles micrograma de poeira pleistocena? Essa época durou de 1,6 milhão a 10 mil anos atrás, embora também tenha sido entremeada por períodos interglaciais, quando os lençóis de gelo recuavam. Alguns geólogos afirmam que nós estamos vivendo em uma era interglacial, citando como prova os lençóis de gelo que ainda cobrem a Groenlândia e a Antártica. Eles advertem que um dia
No futuro, as geleiras poderão voltar de uma maneira dramática e destrutiva, a não ser que a humanidade trabalhe em conjunto, borrifando aerossóis, queimando combustíveis fósseis e incentivando o gado a peidar incontrolavelmente. Parte 2. A evolução dos primatas e o aparecimento dos primeiros hominídeos fora das árvores, 3 milhões antes de Cristo. A maioria das pessoas hoje em dia concorda com a teoria de que os seres humanos descendem dos macacos, com exceção de uma ruidosa minoria de fundamentalistas cristãos no meio oeste americano, que parece ter evoluído dos emus. A transição entre o macaco e o homem ocorreu há 3,2 milhões de anos por volta das 7 horas da manhã, quando uma jovem macaca precoce chamada Lucy decidiu descer da árvore e ficar em pé sobre as 2 pernas pela primeira vez, imediatamente nocauteando a si mesma ao se chocar contra um galho baixo. Esse foi apenas o primeiro de muitos infortúnios evolucionários que, mesmo assim, acabaram levando grupos de hominídeos a engatinhar juntos no chão da floresta, se perguntando por que os seus ancestrais não paravam de defecar na cabeça deles. 1,5 milhão de anos depois, na África, eles continuavam do mesmo jeito. Só que a essa altura tinham feito uma série de descobertas milagrosas que tornaram a sua luta diária pela sobrevivência muito mais fácil. A primeira foi a pedra, que o homem primitivo percebeu, depois de muitas tentativas e erros, que não era uma espécie de batata muito dura, que, se fervida por mais tempo, acabaria se tornando comestível. Durante algum tempo, o único emprego que conseguiram encontrar para as pedras foi jogá-las para cima, tentando acertar os macacos, que não paravam de defecar. De modo que o homem primitivo fez muito isso, já que ainda não conhecia completamente as leis da gravidade. Depois, eles começaram a fazer ferramentas com a pedra, conquistando o apelido de Homo habilis. Literalmente, pessoa que passa muito tempo em lojas do tipo faça você mesmo. Essas ferramentas não eram grande coisa como arma de caça. Por isso, a alimentação deles geralmente se baseava em frutas e nozes, que os macacos, de vez em quando, atiravam neles por pena. Que humilhação! Um belo planeta dos macacos. O início. Isso é, se houvesse entre eles um viajante do tempo antenado e metido a cineasta. Eles também descobriram o fogo, que, mais uma vez, depois de várias tentativas e erros, finalmente perceberam que não era um tipo de roupa que pudessem usar para se aquecer. Infelizmente, como se passariam muitos milênios antes que Lord Baden-Powell criasse o movimento dos escoteiros, eles não sabiam efetivamente como fazer fogo, por isso tinham de esperar que ele ocorresse naturalmente, provocado por um relâmpago ou por alguma outra forma de combustão espontânea. Então, eles o carregavam para onde quer que fosse, agitando-o de um lado para o outro, entusiasmadamente, de uma maneira completamente sem noção, característica do homem das cavernas. O Homo habilis cantou de galo durante 200 mil anos, até que foi finalmente suplantado pelo orgulhoso, forte e saudável Homo erectus. Um nome que a maioria dos antropólogos ainda não consegue pronunciar sem dar risadinhas. Vocês pensaram a mesma coisa, hein? Bom, aprimorando suas ferramentas de maneira a incluir machados e facas mais sofisticados, mas ainda feitos de pedra, eles foram provavelmente os primeiros autênticos caçadores, formando sociedades de caçadores-coletores, nas quais saíam para caçar, enquanto as mulheres ficavam em casa para colher frutos. É claro
que esse esquema mudou um pouco ao longo dos milênios. Embora hoje em dia as mulheres possam obter toda a carne e todas as frutas que quiserem no supermercado, o que as deixa livres para adquirir outras coisas mais importantes, como sapatos, por exemplo. Os homens, nesse meio tempo, tornaram-se inteiramente supérfluos. A não ser que elas ainda queiram ter seus filhotes sem inseminação artificial. Além de caçar, o Homo erectus finalmente descobriu como fazer fogo esfregando meticulosamente 2 pauzinhos em uma pilha de cinzas secas até sair praguejando de frustração e encontrar o isqueiro Zip, que sua esposa, por sorte, se lembrou de comprar antes de fazer as malas. Isso tornou a vida deles muito mais fácil, principalmente porque eles estavam passando por uma era do gelo. A fogueira do acampamento se tornou não apenas um lugar para cozinhar, mas também uma sala de estar. O grupo se reunia à noite para contar histórias das caçadas e as atividades do dia. E mais tarde, alguém pegava um violão ou um instrumento qualquer e todos começavam a cantar repetidamente "Kumbaya, Kumbaya", que era tudo o que a linguagem primitiva da época conseguia produzir. Alguns minutos depois, o grupo caía na real e seus membros golpeavam o instrumentista com clavas até matá-lo. Veja que tocar violão em festinhas já era perigoso naquela época. Homem de Neandertal, 300.000 a.C. O homem de Neandertal recebeu esse nome por causa do Vale Neander, na Alemanha, onde um esqueleto foi desenterrado em 1856. Inicialmente, os cientistas acreditavam que os homens de Neandertal eram pouco mais do que selvagens, abobados, com clavas pesadas e traços animalescos que pisavam duro embora mancassem, com a cabeça projetada para frente sobre um pescoço largo e atarracado. Algo parecido com zumbis de filmes de terror de 5ª categoria. Posteriormente, esses mesmos cientistas se deram conta de que o esqueleto que estavam observando era o de um alemão moderno e riram alegremente do seu engano perfeitamente compreensível. A forma física dos homens de Neandertal era bem diferente da forma de outras espécies de homem primitivo. Eles eram mais altos e tinham uma constituição mais vigorosa, com mandíbulas poderosas, sulcos grossos sobre as sobrancelhas e nariz grande. Tendo dominado o uso do fogo, eles podiam agora habitar as frias regiões glaciais que surgiram com outra era do gelo, usando umas armas de pedra para caçar e confeccionando roupas quentes com a pele dos animais. Eles também foram os primeiros humanos a enterrar os seus mortos. Faziam isso em rituais em que enterravam ferramentas, armas, comida e até mesmo flores junto ao corpo, o que indicava que eles talvez acreditassem em vida após a morte. E isso era provavelmente uma boa coisa, já que é quase certo que a vida deles era efetivamente uma bosta. Os homens de Neandertal estavam espalhados pela Europa, Ásia e África até 30.000 a.C., quando, conforme a grande tradição da vida na Terra, eles se tornaram extintos. Há muito tempo, os cientistas estão intrigados com o fato de essa criatura relativamente inteligente ter sido extinta. Uma teoria propõe que eles não tenham conseguido sobreviver a uma era do gelo particularmente inóspita. Outra sugere que eles sucumbiram a uma doença virulenta. Uma terceira aventa que eles podem ter se unido em casamento com membros de outros grupos de humanos, deixando aos poucos de existir como uma espécie isolada, embora tenhamos de imaginar que esses outros humanos deviam estar relativamente desesperados para fazer uma coisa dessas. Uma quarta ideia
Menos agradável é que eles tenham sido dizimados por outra espécie de homem que coexistia na época, o Homo sapiens, de quem nós descendemos. Não há evidências definitivas que confirmem essa teoria, mas, considerando-se a tradição sanguinária do homem sábio a partir de 30.000 a.C., parece, de algum modo, apropriado que a história da moderna raça humana tenha começado com um genocídio. Outra ideia, que só poderia ter saído de um livro de ficção científica, é a de que eles copularam com uma raça superior, os Cro-Magnon, dando origem ao homem moderno. Mutantes, gente, mutantes! Stan Lee e seus X-Men atacam na pré-história. Homo sapiens, Cro-Magnon, 30.000 a.C. O Homo sapiens já estava por aqui mais ou menos desde 70.000 a.C., mas por volta de 30.000 a.C., graças a um pouco da sobrevivência darwiniana do mais apto e ao estranho extermínio dos seus rivais evolucionários, o Homo sapiens se tornou o rei do pedaço. A partir do seu domicílio na Europa, ele se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive pelas Américas e pela Austrália, onde gradualmente regrediu para o Homo erectus, situação que permanece até hoje. Uma das razões pelas quais sabemos tanto a respeito do Homo de Cro-Magnon é o fato de ele gostar muito de rabiscar nas paredes, uma nobre arte hoje conhecida como vandalismo, exibindo níveis de delinquência que deixam envergonhados os nossos jovens modernos. Esses homens e mulheres avançados rastejavam pelo interior sombrio das cavernas e então, em acessos insanos de criminalidade, desenhavam nas paredes inteiras com uma tinta que ainda hoje os arqueólogos têm dificuldade para remover. Em matéria de roupas, eles se vestiam com o que havia de mais fashion, o que nos tempos do Cro-Magnon significava apenas uma coisa: couro. As mulheres mais vaidosas começaram a usar os mais diferentes tipos de roupas de couro presas com pedaços de corda. Pensem em Raquel Welch, no filme A Terra que o Tempo Esqueceu. Nesse meio tempo, com a Era do Gelo rolando, os casais tinham de passar meses e meses intocados nas cavernas. Esses eram de fato homens sábios. A Era Neolítica, 8.000 a.C. Certa manhã, em 8.000 a.C., o homem de Cro-Magnon acordou cedo, saiu do seu seguro abrigo em estilo tenda indígena e perguntou: "Querida, o que você fez com todo aquele gelo?" A esposa, que durante toda a Era do Gelo usara apenas uns pedaços de couro presos com cordinhas, sorriu pela primeira vez em 8 milênios. "Finalmente!" disse ela. "Agora posso plantar as minhas abobrinhas e ter os meus canteiros de flores." Ela começou imediatamente a medir um pedaço de terra, planejando exatamente onde iria colocar as petúnias, enquanto o marido voltava para o abrigo para pegar o seu arco e suas flechas favoritas. Ele tinha esperança de capturar um mamute, um veado ou um javali. Ou, como nunca sabemos se é o nosso dia de sorte, talvez até um homem de Neandertal que tivesse sobrevivido por mais tempo. "Vou dar uma saída, querida", avisou despreocupado. "Voltarei para o jantar." Porém, ele topou com a esposa bloqueando a entrada com um saco de adubo composto. "O quê? E vai me deixar aqui com toda essa terra para cavar?" A nova Idade da Pedra foi recebida com desalento pelos homens no mundo inteiro. Em vez de se arrastar da cama no meio da manhã, se reunir com os colegas para bater papo sobre couros e cordas e depois dar uma saída para matar algum bicho, os maridos se viram de repente obrigados a trabalhar para viver, cuidando da horta e cultivando produtos agrícolas.
Um dos indícios reveladores do período neolítico, se considerar o clima de desencanto, foi a domesticação dos animais. As pessoas pareciam preferir comer criaturas criadas no próprio quintal do que perseguir tigres dentes de sabre na floresta. Um fenômeno que o conceituado antropólogo Richard Leakey chamou de muito gay. Em vez de serem caçados por causa de sua carne, os surpresos mamutes se viram de repente arrebanhados e obrigados a viver em estábulos, o que conduziu ao primeiro caso conhecido de uma espécie que deliberadamente extinguiu a si própria. Logo, as famílias neolíticas se mudaram das suas cavernas e cabanas improvisadas e construíram casas para morar, encerrando assim o estilo de vida seminômade da era paleolítica. Além disso, como ainda não tinham inventado as grandes lojas de departamentos, elas tinham até mesmo que fabricar a sua própria louça de barro, suas panelas, os potes de armazenamento e outros objetos bem menores, atrativos, do que lanças e flechas envenenadas. Isso não era nada divertido. Desse modo, as pessoas tendiam a morrer por volta dos 35 anos, geralmente de propósito, para não continuar nessa vida besta. O avanço final foi com relação à roupa. À medida que as técnicas de criação de animais de fazenda e da agropecuária se aprimoraram, as pessoas neolíticas foram capazes de produzir mais fibras. Com o tempo, elas aprenderam a tecer essas fibras e transformá-las em tecidos. Isso conduziu a uma moda totalmente nova, que, com exceção de um breve e, em última análise, embaraçoso flerte com as calças de couro na década de 1980, nunca foi realmente revisitada. As esposas neolíticas que ousavam sair de casa vestindo ainda as suas velhas blusinhas de couro eram logo ridicularizadas. Oh, meu Deus! Diziam as pessoas horrorizadas. Isso parece ter saído da Idade da Pedra! Tá tão fora de moda! O mundo, de fato, tinha evoluído. Capítulo 2. As primeiras civilizações. Até que enfim! 4.000 a 300 antes de Cristo. Introdução. Procure a palavra civilização no dicionário e você encontrará algo como uma comunidade humana avançada com cultura e sociedade próprias e sofisticadas, o que parece excluir o Canadá. No entanto, uma definição mais exata da palavra provavelmente seria uma comunidade humana avançada, com cultura e sociedade próprias e sofisticadas, de preferência por meio de massacres substanciais e induções em massa à escravidão, enquanto essa nova comunidade humana avançada, com cultura e sociedade próprias e sofisticadas, é então, por sua vez, eliminada por outra comunidade humana avançada, com cultura e sociedade próprias e sofisticadas, até que, para dizer a verdade, ninguém tenha realmente certeza a qual comunidade humana avançada ela supostamente deve pertencer. E, por Deus, não estávamos em uma situação bem melhor quando caçávamos mamutes na Idade da Pedra? Parte 1. Como o mundo ficou civilizado. 4.000 a 1.200 antes de Cristo. A primeira civilização. A inspidez da Revolução Neolítica mostra que ela não ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a ensolarada Mesopotâmia e o Oriente Médio como um todo tenham logo sucumbido, a Europa Central conseguiu resistir por outros 3.000 anos, enquanto a destemida Grã-Bretanha se agarrou heroicamente à sua condição atrasada.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.